Quinto domingo do tempo comum. Pesca milagrosa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certa vez, em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. Doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O povo acompanha Jesus em sua caminhada de evangelização. As pessoas estão sedentas da palavra. Para eles, Jesus é a única saída, aquele que traz paz, esperança para uma vida melhor. Povo sofrido que luta para sobreviver, povo manipulado e explorado pelos poderosos. Jesus é a única saída, aquele que os anima com suas palavras e ações. Vinham de todos os lados para ouvir Jesus, para serem curados. Vinham em busca de um sentido novo na vida tão sofrida. Jesus não pode resolver os problemas de todos e não foi para esse fim que ele veio no meio de nós. Não, ele veio trazer armas para lutarmos, ou seja, amor, partilha, humildade, perdão, paz, mansidão, desapego, paciência. Primeiro ele fez uso e depois ensinou a usar. A história hoje não é diferente. O povo está sedento de paz, liberdade, felicidade, amor. Nós sofremos por causa do nosso egoísmo, por falta de amor. Hoje ainda buscamos o Mestre, os seus ensinamentos. Procuramos imitar a sua vida, queremos a liberdade. Sem Jesus, o homem está perdido, sem rumo, sem saída. E você, encontrou o caminho? Quer seguir Jesus? Quer imitá-lo? O povo estava aglomerado em torno de Jesus.
não dava espaço e condições para que ele o ensinasse. Subiu então em uma das barcas e se afastou um pouco da margem. Usou-a como púlpito para falar ao povo. Temos de destacar que Simão, o dono da barca, não estava muito interessado nas palavras de Jesus. Queria continuar o seu serviço, limpar as redes, mas acolhe o pedido do mestre. Barca na Bíblia simboliza a igreja. Podemos assim realçar que é mais fácil pregarmos o evangelho, ou seja, evangelizar quando estamos inseridos na igreja que Jesus criou. Assim sendo, eu posso perguntar: como está o nosso trabalho na igreja? Somos atuantes, prontos para evangelizar a todo o momento? Ou somos como Pedro, estamos preocupados apenas com o nosso dia a dia, o nosso serviço, o nosso bem-estar? Devemos colocar o reino de Deus à frente de nossa caminhada, de nossa vida, e com certeza todo o mais será acrescentado. Procurar satisfazer a vontade de nosso Deus em primeiro lugar, sempre. Mas não devemos nos esquecer de que a igreja é a base onde devemos colocar os nossos pés e começar a agir, dar frutos. Devemos imitar Jesus, ensinar sentado, ou seja, com autoridade, como um verdadeiro mestre. Simão era um pescador experiente. Há muitos anos atuava nessa profissão, talvez toda a vida. Tinha pescado a noite inteira e nada encontrou. E por esse motivo sabia com clareza que durante aquele dia aconteceria o mesmo. Mas o mestre mandou que fosse com o barco para águas mais profundas e lançasse a rede para pescar. Pedro pode ter pensado: ele não é pescador, não tem experiência, é um carpinteiro. Como pode dar ordem a mim que sou o chefe? Tenho sob comando todas essas pessoas? Entretanto, Pedro se cala, obedece. Agora ele não é mais o chefe. Jesus toma o seu lugar. Observamos nesta passagem a grande estima, respeito que todos tinham por Jesus. Mesmo em condições adversas como esta, não impunham resistência. Ele é o mestre, aquele que tudo sabe e em que devemos acreditar por fé. A nós, em nossa vida, colocamos Jesus em primeiro lugar? Aceitamos a sua palavra sem questionarmos? Não, não é dessa forma que a grande maioria do povo atua. Em primeiro lugar, colocamos em destaque os nossos planos, objetivos e somente depois nos preocupamos com as palavras de Jesus, com o seu pedido. Não damos atenção à palavra de Deus. É loucura para nós. Não conseguimos entender. Preferimos a loucura do mundo, os nossos planos. Como resultado, a humanidade colhe guerra, desamor, egoísmo, ódio, raiva, doença, morte. Aderir à palavra de Jesus, ao seu projeto, nos leva à plena paz, à alegria, à abundância, à felicidade ilimitada. Pedro escutou Jesus, jogou a rede e pegou tanto peixe que apenas uma barca não foi o bastante. Precisou usar duas e as encheram de tal forma que quase afundaram. Em nossa vida temos que agir como fez Pedro, confiar em Jesus, mesmo que sua palavra não tenha sentido, pareça loucura. Para Pedro, era loucura voltar a pescar.
ainda mais durante o dia. Mas a vontade de Jesus prevaleceu e o resultado foi surpreendente. Conosco pode acontecer o mesmo. Entregue a sua vida nas mãos do Mestre e ele fará maravilhas. Mas será que temos fé igual a de Pedro? Acreditamos em Jesus? Pedro colocou toda a sua vida nas mãos de Jesus. Ele é o chefe. Com isso, foi feliz, colheu frutos. Devemos segui-lo, dizer sim ao projeto de Deus e pescar homens durante o dia ou a noite. Para a realização do projeto de Deus, não existe hora. Qualquer hora é hora para evangelizar. Acredite, seguindo Jesus estaremos definitivamente livres. Seguir Jesus é o caminho mais rápido e seguro para chegarmos ao Pai. O que você está esperando? Lance as redes. Jesus consegue pescar onde não há peixes. Para Pedro e seus amigos, isso foi um milagre, que só podia ser feito por um profeta poderoso. Por esse motivo, Pedro disse: Retira-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Perceberam em Jesus um ser superior que estava fora do entendimento deles. Jesus, porém, os chama e os convida para serem pescadores de homens. Ou seja, o mesmo que Jesus fez com peixes, eles fariam com homens. O mesmo devemos fazer hoje. A todo momento temos que procurar converter os nossos irmãos, que possivelmente nada acreditam, para que assim nos sigam. Como faremos isso? Através da nossa vivência, do nosso agir no dia a dia e também através da palavra. Assim fazendo, pescaremos com abundância onde não há peixes. Pessoas afastadas, longe do nosso Deus, se reencontram, se voltam para o Criador. Lembre-se, todos nós somos convidados a pescar, ou seja, evangelizar, trazer almas para Deus. Essa é a nossa missão.